Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do programa Residência Pedagógica do Instituto Federal da Paraíba para a disciplina de Biologia. Eu me chamo Neucilane e, juntamente com os meus colegas Celso e Luiziane, vamos conversar aqui um pouco a respeito do tema de Biologia para o terceiro ano de ensino médio. Um dos assuntos importantes para o terceiro ano é a determinação do sexo, os cromossomos e a determinação sexual. Uma pequena diferença do que vemos aqui no slide é que na espécie humana nós temos 46 cromossomos, 44 deles são autossomos, não estão relacionados à determinação sexual do indivíduo, e 2 são cromossomos sexuais, que estão relacionados com a determinação do sexo do macho ou da fêmea. A espécie humana é dioica, assim como outras, onde há diferença entre macho e fêmea dentro da espécie, diferença de órgãos reprodutivos e sexuais. Para diferenciar os sexos e determinar, a ciência utiliza sistemas de determinação a partir da contagem da presença de determinados cromossomos no cariótipo. O cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie, ou seja, cada espécie tem o seu conjunto de cromossomos característico, que vai caracterizar uma espécie. Por exemplo, aves de rapina, com espécie específica, vão ter um determinado cariótipo, que identifica aquelas aves, e outros animais também, cada um em suas espécies. Então, um dos sistemas de determinação do sexo é o sistema XY, que é característico de espécies dioicas, onde na fêmea os cromossomos são XX, que é a representação de um cariótipo, e no macho o cromossomo é heterólogo, é XY. Os cromossomos são homólogos na fêmea e nos machos não. Outro sistema é o sistema X0, onde nas fêmeas também os cromossomos são homólogos, XX, mas nos machos há ausência de um dos cromossomos, onde ele tem apenas o cromossomo X. Por isso que se chama X0. No sistema de determinação ZW, as fêmeas são aquelas que têm a presença do sistema de cromossomos heterólogo, ou seja, é um ZW, e nos machos vai ter a ausência de um cromossomo. Os machos são Z0 e as fêmeas ZW. No sistema de determinação do sexo Z0, é parecido com o último, que a gente acabou de falar. Porque em algumas espécies de mariposas, principalmente de peixes, a fêmea não possui o cromossomo Y. Dessa forma, os machos são ZZ e as fêmeas são Z0. Então, o Z0 está aqui determinando que, nesse sistema, a fêmea não tem um dos cromossomos, característico que o macho tem. Pessoal, falando agora sobre os cromossomos sexuais e a determinação do sexo, nos indivíduos dos sistemas XY e X0, a meiose da célula feminina vai dar origem a um único tipo de gameta, que é o óvulo, e de um único cromossomo sexual, que é o X. Ou seja, nesses sistemas, o óvulo sempre será portador do cromossomo X. Já a meiose masculina dará dois tipos de gametas, ou seja, dois tipos de espermatozoides, sendo um com cromossomo X e o outro com cromossomo Y. Aí no sistema XY vai haver, digamos que, uma distribuição de cromossomos, sendo 50% dos espermatozoides com o cromossomo X e os outros 50% com o cromossomo Y. No sistema X0, também havendo essa distribuição, sendo que 50% dos espermatozoides têm o cromossomo X e os outros 50% não possuem cromossomo sexual. Isso ocorre pela ausência de um cromossomo sexual nos machos. Observamos que os sistemas XY e X0, as fêmeas formam um tipo só de gameta, e por isso é chamado de sexo homogamético. Já os machos formam dois tipos de gametas em relação aos cromossomos sexuais, ou seja, um feminino e um masculino, e por isso é chamado de heterogamético. E aí, então, como se dá a determinação do sexo? Observamos aqui no esquema que nos sistemas XY e X0, os machos são os heterogaméticos. Dessa forma,
São eles que vão determinar o sexo da prole. Assim, quando o óvulo, que sempre vai possuir o cromossomo X, é fecundado por um espermatozoide portador de um cromossomo X, dará origem ao zigoto XX, caracterizando em uma fêmea. Quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide portador de um cromossomo Y, dará origem então a um zigoto XY, caracterizando em um macho. No sistema X0, ocorre o mesmo processo quando relacionado à formação de um zigoto fêmea. Na formação do macho, a gente observa que um dos tipos de espermatozoides não possui cromossomo sexual, mas quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide com essa característica, vai originar um zigoto X0, e este será o macho. E como é que ocorre então no sistema ZW e Z0? Nesse caso, o heterogamético será o feminino, ou seja, quem determinará o sexo da prole será o óvulo. Por quê? Porque ele vai originar dois tipos de óvulos. Um portador do cromossomo Z, que vai ser o masculino, e o outro portador do cromossomo W, que vai ser o feminino. Então, a fecundação de um óvulo Z com um espermatozoide Z origina o zigoto ZZ, que é o macho. Aí, um óvulo W, sendo fecundado por um espermatozoide Z, dará origem ao zigoto ZW, que será uma fêmea. E no sistema Z0, mesmo processo de formação de um zigoto ZZ, que é um macho. Na fecundação de um óvulo que não é portador de um cromossomo sexual com um espermatozoide Z, dará origem a um zigoto fêmea. Então, vocês observam que no sistema XY e XO, os heterogaméticos são os espermatozoides, e no sistema ZW e Z0, quem são os heterogaméticos são os óvulos. Um outro tipo de sistema de determinação é o haploide-diploide. E isso ocorre em alguns insetos, como abelhas e formigas. E a gente vai entender como funciona. O macho, que é o zangão, possui apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, ele é haploide. E isso ocorre, gente, porque foram originados de óvulos não fecundados. E o nome desse processo é partenogênese. Já a fêmea possui dois conjuntos de cromossomos, ou seja, ela é diploide. Então, os óvulos não fecundados darão origem ao zangão, haploide, e os óvulos fecundados darão origem às rainhas e operárias, que são diploides. Certinho? E agora falando sobre a herança de genes localizada em cromossomos sexuais. Bom, os cromossomos sexuais não são homólogos, ou seja, não são semelhantes. E a gente percebe aqui na imagem que eles possuem diferenças. O cromossomo X possui grande quantidade de genes, enquanto o Y possui pouca quantidade. Daí, gente, na ausência do cromossomo X, indivíduos que nascem com essa ausência não sobrevivem, porque é incompatível com a vida. Já na ausência do cromossomo Y, eles conseguem sobreviver porque é compatível com a vida. Ainda, os machos possuem apenas um cromossomo X, e aí eles vão possuir um único alelo do gene. Dessa forma, são chamados de hemizigotos. Eles possuem a metade da quantidade do que as fêmeas possuem. Porque as fêmeas elas possuem dois cromossomos X e os machos só um. E aí ocorrem alguns fenômenos ligados aos cromossomos. Por exemplo, a herança ligada aos cromossomos sexuais, que ocorre quando o cromossomo X não possui alelo correspondente ao Y. Um exemplo disso é o daltonismo, que vocês vão ver mais à frente. E genes localizados nos autossomos, que são os cromossomos que não fazem parte dos cromossomos sexuais, é chamado de herança autossômica. E um exemplo é a calvície. Hoje vou falar um pouco sobre daltonismo ou cegueira para cores. Aqui, o daltonismo ocorre em decorrência da herança ligada ao cromossomo X. Então, no exemplo à esquerda aqui, podemos ver que uma mulher não daltônica portadora, então isso quer dizer que ela é heterozigota, pois possui
tanto o gene dominante quanto o recessivo, porém a doença só se manifesta em mulheres se for homozigose recessiva, ou seja, possui os dois cromossomos X recessivos para daltonismo. E o homem não daltônico, obrigatoriamente, ele tem o cromossomo X dominante e o cromossomo Y. Então, esse casal de uma mulher não daltônica portadora e um homem não daltônico pode originar filhos, uma filha mulher não portadora com ambos os cromossomos X dominantes, X desão, uma mulher não daltônica portadora, assim como a mãe, heterozigota, que possui X desão, X desinho, um homem não daltônico, onde ele herda somente o X desão e o Y, e um homem daltônico, onde recebe apenas o X desinho, ou seja, o gene recessivo para daltonismo. E aí o daltonismo será manifestado. Já aqui vemos que uma mulher não daltônica portadora, X desão, X desinho, aqui uma heterozigota, caso tenha filhos com um homem daltônico, X desinho, gene recessivo, Y, poderá originar filhos portadores ou não de daltonismo. E as possibilidades são mulher não daltônica portadora, X desão, X desinho, heterozigose, mulher daltônica, ambos os genes recessivos, X desinho, um homem daltônico, onde ele herda somente o gene recessivo, X desinho, Y, e um homem não daltônico, onde ele herda somente o X desão, que é o gene dominante, e o Y. O daltonismo foi descoberto por John Dalton, por isso tem esse nome. E uma curiosidade é que John Dalton, ele tinha daltonismo. Foi um cientista que viveu entre os anos de 1766 e 1884, que contribuiu com a ciência nas áreas de física e química. À esquerda, vemos o teste de cores de Ishihara, onde pessoas portadoras de daltonismo não conseguem distinguir os números presentes dentro do círculo. A hemofilia é uma doença hereditária causada pelo gene recessivo que afeta a coagulação sanguínea, onde pessoas normais conseguem coagular bem o sangue e produzem o fator 8, que é responsável por atuar na coagulação, e pessoas que são hemofílicas têm deficiência na produção desse fator 8, então tem a coagulação prejudicada, podendo sofrer cortes e esses cortes gerarem hemorragias devidamente pela condição da hemofilia. Para exemplificar melhor, eu coloquei aqui um exemplo de hemofilia A, que é o caso mais grave da doença. E, como eu havia dito, as pessoas portadoras de hemofilia têm deficiência na produção do fator 8, que se trata de uma série de fatores e proteínas que são responsáveis pela coagulação do sangue e que evitam um sangramento prolongado. Então, é uma doença hereditária causada pelo gene recessivo, e aqui tem um esquema que ilustra bem isso, que mostra as possibilidades de filhos de uma mulher à esquerda não hemofílica portadora e um homem não hemofílico. A mulher é não hemofílica portadora, pois ela é heterozigota, então ela possui 2 cromossomos X
porém um é dominante e um é recessivo, mas a doença só se manifesta em homozigose recessiva. Então, as possibilidades de filhos com a doação de um cromossomo com gene dominante, tanto da mãe quanto do pai, XH, vai originar uma filha mulher não hemofílica com homozigose dominante. Então isso quer dizer que ela é XH. Tem também a possibilidade de uma mulher não hemofílica portadora, onde ela vai receber o cromossomo XH da mãe XH da mãe e XH do pai. Então ela será não hemofílica portadora, pois ela só manifestaria a doença caso tivesse XH. Também há a possibilidade de um homem hemofílico, onde receberia o cromossomo Y do pai e o cromossomo XH da mãe. Então a doença se manifestaria, e também a possibilidade de nascer um filho homem não hemofílico, onde ele herda o XH da mãe e o Y do pai.